Fala pessoal, tudo bem? Bem, na aula de hoje vou explicar um pouco e vou tentar ser bem didático, tá? Esse assunto é um pouco espinhoso, afasta muita gente porque a teoria envolve um pouco de conhecimento computacional, tá? Pelo menos assim, uma base teórica mais ou menos para poder explicar, para poder entender. Mas, em geral, pessoal, é um assunto muito fácil, muito simples de entender e entender até os objetivos de se aplicá-lo e as vantagens e desvantagens, tá? Então, olha só, a modelagem de tópicos, ela basicamente é uma área do aprendizado estatístico, né, do processamento de linguagem natural, que tem a função de representar um conjunto de dados textuais em forma de tópicos. Então, basicamente, é como se fosse um fichamento. Todo mundo deve fazer, ou está fazendo, ou já fez um dia. Você, quando vai ler um artigo, você vai ler um trabalho, um livro, ou uma série de artigos, você vai fazer um fichamento. E o que é isso? Você vai tirar as ideias centrais desses textos, vai anotar, vai tirar um tópico que representa aquele texto, né, ou ideia central. Você vai tirar resumos específicos desses textos e a partir daí vai representar em forma de tópico o que você está lendo e o que você leu e depois vai revisitar isso. Isso é a forma básica de estudo e que muita gente faz, certo? Então, dentre os tipos de modelagem de tópicos, né, que eu tenho, falando um pouco assim da teoria do que é modelagem de tópicos, né? Como eu fiz a analogia com o fichamento, né? Para você classificar como aquele texto ele é representado, né? De que forma, por quais palavras, né? Por quais temáticas aquele corpus textual, seja um artigo, 2, 10, 20 artigos você está lendo, é representado. Eu tenho a modelagem de tópicos, que é essa área do processamento de linguagem natural, que faz isso de forma automática. Então, resumindo, é isso. Certo? Então, assim, eu tenho como tipo de modelagem de tópicos mais comum, né, que se faz muito hoje em dia, é do tipo LDA, ou Latent Dirichlet Allocation. Ele é um método de extração de tópicos, né, ou um método de modelagem de tópicos muito utilizado na literatura. Existem outros, tá? E basicamente aqui eu coloquei um gráfico muito utilizado, né, que representa isso na prática, né? Que é o que? Eu tenho um artigo, dentro desse artigo, dentro do texto, eu tenho várias palavras, né? Logicamente. E cada palavra dessa tem um nível de similaridade, certo? O que é que o algoritmo, o que é que o método ele vai utilizar? Ele vai pegar palavras por similaridade, vai representar essas palavras em forma de tópicos e vai representar o documento em forma desses tópicos. Então é como se fosse um resumo do documento, mas de forma visual, de forma de tópico, para reduzir o entendimento, né? Tentando generalizar aquele documento, certo? Então aqui eu tenho um artigo, um texto, e basicamente eu tenho uma representação em tópicos desse texto, onde a cor amarela aqui, ó, gene, DNA, genética, rosa, vida, invólucre, né? Envolver organismos, evoluir, né? Brain, neuron, nerve, relacionado a cérebro, neurônio, nervo, dados, números e computadores. Tá? Então, o que o LDA, nesse caso aqui, esse método, ele fez com esse documento, se tivesse sido utilizado o LDA para extrair esses tópicos? Ele pegou esse documento e está representando em forma de tópicos. E aqui eu vou falar muito nessa aula sobre probabilidades, né? O que são esses números aqui? São as palavras mais representativas desses tópicos. Então, desse tópico aqui, que eu não rotulei ainda, né? Aí vem a questão da rotulagem do tópico, né? Desse tópico aqui, né, que pode representar, por exemplo, biologia genética ou genética, representa o nome desse tópico, a rotulagem.
Qual a palavra que mais representa este tópico? Ou seja, qual a palavra que mais aparece dentro deste tópico, neste documento? Né? Gene, certo? Com a probabilidade de 0,04. Tá bom? Então, basicamente é isso. Passando aqui, eu vou dar um outro exemplo, tá? Antes de a gente entrar na ferramenta para fazer isso. Eu tenho, por exemplo, esse seguinte texto. Tirei esse exemplo aqui de um vídeo bem interessante, que eu coloquei aqui na nota de rodapé, tá? E ele explica um pouco da modelagem de tópicos. E aqui o autor, ele colocou um texto interessante aqui. Caía à tarde feito um viaduto, e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos. A lua, tá qual a dona de um bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. E assim vai. É um poema. E aí, se eu passar uma modelagem de tópicos, seja manual ou computacional, né, de forma algorítmica, o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada palavra, vou traçar um nível de similaridade entre elas e vou uni-las, certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma pré-modelagem de tópicos da seguinte forma. O autor identificou 3 tópicos centrais, com base nas palavras aproximadas por nível de similaridade. Que 3 tópicos foram esses? Esses 3 aqui. Onde o primeiro tópico representa lua, estrela, nuvem, céu e foguete. Essas palavras lhe representam, certo? O segundo tópico, bêbado, bordel e reverência. Terceiro tópico, luto, torturadas, sufoco, chora, certo? Então, se ele pegou em nível semântico, quais as palavras que mais parecem, certo? A partir daí, ele uniu essas palavras e transformou em tópicos que representam esse documento. Então, daqui eu acho que você já deve ter entendido qual o objetivo da modelagem de tópicos, né? É transformar a representação em nível textual em nível de tópico, certo? E aqui eu tenho uma pré-distribuição de tópicos desse documento. A coisa vai começando a evoluir, né? Então, se eu tenho a representação em tópicos com as palavras que representam esse documento, eu consigo fazer uma distribuição, certo? Onde eu consigo identificar qual é o tópico que mais representa esse texto. Neste caso, qual o tópico que mais representa esse texto? O tópico da cor amarela, certo? Está aqui, ó, onde tem mais palavras para representar esse texto, certo? Sendo que quanto mais palavras representam o texto, mais o tópico ele é representativo desse documento, tá bom? Continuando, certo? Eu tenho aqui, eu posso ter vários textos e várias representações, tá bom? Então, quando eu começo a evoluir nessa análise, eu consigo ter várias distribuições de tópicos, certo? Então, imagine um corpus textual de 1.200 artigos, onde eu quero analisar esses 1.200. Eu vou ter, para cada documento, uma distribuição, onde em um artigo eu posso ter um tópico representando mais do que outro, como está acontecendo aqui, certo? E aí, né, da mesma forma, né, esse tópico 1, que não foi rotulado, que pode, que vamos rotular aqui, né, lua, estrela, nuvem, céu, foguete. O que pode significar? Astronomia. Bêbado, bordel e reverência. Pode identificar, pode ser rotulado como, sei lá, álcool, né? Luto, torturada, sufoco, né? Morte ou tristeza, certo? Então, esses tópicos eles podem ser rotulados manualmente, e aí que eu vou falar mais em breve, automaticamente, a partir de modelos de linguagem, né? Ou modelos de inteligência artificial, outros. A questão é, cada documento, ele, em geral, é representado por vários tópicos, tá? Então, esse documento ele é representado, como eu falei para vocês lá, por 3 tópicos, tá bom? Esse aqui é representado
também por 3 tópicos, esses 3, né? E esse também, por último. Cada um em um nível de representação. Um é representado mais fortemente por um tópico, o outro por outro tópico e assim sucessivamente. Não é à toa que, no slide anterior, as distribuições são diferentes aqui. Ó. Então, cada tópico, ele de fato pode ter representações que são feitas, são realizadas por tópicos distintos. Esse é o barato da análise. E para cada tópico, você tem a distribuição das palavras que mais representam esse tópico. Pessoal, só com isso você consegue fazer muitas análises de alto nível para saber como é a relação temática desses documentos, né? Que representações esses documentos eles fazem, né? Eles têm com relação à temática do que eles trabalham. Então, você pode ter diversas aplicações e, enfim, eu vou mostrar agora. Olha só, eu vou deixar esses materiais, tá? No link de atividades. E esse artigo aqui, ele é um artigo mais teórico, é um artigo da parte da computação, da ciência da computação. Aqui está nos diretórios da Sociedade Brasileira de Computação, que é a modelagem probabilística de tópicos, uma comparação empírica. Aqui eu tenho um conceito bem interessante, um dos autores clássicos da modelagem de tópico, que é o Blay, 2012. Opa. Então, eu tenho aqui, ó, modelagem de tópicos vem sendo utilizada há décadas para extrair estruturas latentes de coleção de documentos. É o que a gente acabou de fazer, tá? Dada uma correlação de documentos de entrada, um vocabulário é gerado e as palavras desse vocabulário são contadas nos documentos para identificar a probabilidade de cada um estar associado ao documento. Foi o que eu acabei de explicar para vocês. Eu fiz a prática para depois inserir a teoria, certo? Para ficar muito mais claro o que eu falei, o que eu fiz e o que eu estou falando, tá bom? Então, após a contagem, as palavras são associadas ao número de tópicos configurado, que ele denominou K, baseado nas probabilidades de aparecerem nos documentos. Olha lá, as palavrinhas lá com as suas probabilidades de aparecer. No fim do processo, todas as palavras do vocabulário, também chamado de dicionário, estarão associadas aos K tópicos definidos. Geralmente, escolhe-se as top 10 palavras para caracterizar um tópico. Né? Naquele nosso exemplo, foram 5, se eu não me engano. Ou seja, as 10 palavras com maior chance de estar associadas ao tópico. Ou seja, as que aparecem mais. Certo? As mais representativas ao tópico. Os documentos, por sua vez, também serão associados aos tópicos por probabilidade. Mais uma vez, lembram lá da distribuiçãozinha de probabilidade que eu falei? Que cada documento tem, ou seja, cada documento pode ter alguns tópicos associados. E quais tópicos são mais associados ao documento? Então, tem um nível de probabilidade, né? Olha, esse tópico aqui, esse documento aqui, ele é representado fortemente por esse tópico. Em segundo lugar, vem o tópico 2 e em terceiro lugar, o tópico 3. Certo? Essa é a distribuição de probabilidade de tópicos por documento. Um documento pode ter mais de um tópico associado, que eu acabei de falar. Porém, a soma das probabilidades de tais tópicos deve ser igual a 1. Soma de probabilidade dos tópicos. Está muito matemática uma coisa. Pessoal, nada mais é do que todos os tópicos, né? Todos os tópicos têm que representar, né, um documento. Na verdade, um documento ele tem que ser representado por uma lista de tópicos. Essa lista de tópicos tem uma soma 1, certo? Ou seja, é só para dizer que não existe nenhum tópico, não existe nenhum documento sem representação total de tópicos, tá bom? Então, isso quer dizer que todos os tópicos que estão representando aquele documento, se você somá-los em nível de probabilidade, vai dar 1, que é 100% dos tópicos, tá bom? Então, aqui, ó, pessoal, tem vários trabalhos entre áreas, tá bom? Seja ciência da computação, ciência da informação, seja
biologia, enfermagem, todo mundo está utilizando modelagem de tópicos para estudar as suas áreas, né? Então, mais um artigo interessante que eu vou deixar no material, na lista enfim, né, na plataforma, que explica muito bem, né, o que significa modelagem de tópicos. Aqui, mais uma vez, Blay, Huffman, são os clássicos da área, né? Para compreender uma quantidade expressiva de informações, tem sido utilizado cada vez mais um aparato de ferramentas computacionais que possibilitam organizar, pesquisar e compreender melhor um determinado volume de informações disponibilizado na internet. Certo? A modelagem de tópicos possibilita realizar a tarefa de resumir e organizar corpos de dados por meio de algoritmos de machine learning e métodos estatísticos de forma que seja possível descobrir temas e suas relações, como as mudanças dos termos ao longo do tempo, ou ao longo dos anos. Pessoal, isso aqui resume muito a importância da modelagem de tópicos, tá? Por que isso é interessante? Você tem como fazer facilmente uma análise temática do estado atual da literatura do que você está querendo estudar. Então, imagine só, você quer estudar um tema, você não sabe como esse tema está sendo discutido desde a sua criação até hoje. Então, você, por exemplo, vai fazer uma análise cientométrica, né? Você vai fazer uma análise de toda a produção acadêmica, científica, fontes primárias, secundárias, daquele tema, né? De todo desde a criação até hoje. Você vai fazer uma análise cientométrica, uma análise temática daquela área, certo? Então, você pode fazer isso manualmente, tá? Boa sorte, se você quiser fazer, porque hoje a quantidade de conteúdo produzido é muito grande, né? Não tem como você acompanhar e manualmente fica quase impossível você fazer. Lembra lá do início, né? Você pode fazer isso de forma manual, fazendo fichamento, pegar um fichário lá, pegar o seu editor de texto favorito, começar a anotar e começar a analisar aí 5, 10 artigos por dia e talvez você chegue um dia para acompanhar os 1000 artigos que você tem para analisar. Então, assim, como você vai fazer isso de forma rápida, eficiente e confiável, né? Modelagem de tópicos, tá? Então, isso é um pouco da teoria. Aí eu selecionei alguns trabalhos só para dizer para vocês de diferentes áreas, né, o uso dessas técnicas. Então, primeiro, eu tenho a evolução da pesquisa em ciência da informação, uma análise de 3 revistas internacionais por tópico modeling usando LDA. Então, os autores pegaram revistas internacionais, traçaram uma série temporal, puxaram todas as informações e fizeram a modelagem de tópico, para saber como o tema está sendo tratado por essas revistas. Então, se você quiser fazer um estado da arte do seu estudo, da sua área temática, né? Você vai pesquisar o que de fato está sendo pesquisado naquela área temática. Isso é muito interessante porque contribui e desenvolve novas estratégias de pesquisa. Então, qual a lacuna existente em um campo científico? Pessoal, se você quiser ler, né, não estou dizendo que não seja necessário. Esse é um estudo de revisão que tem que ser feito. E a modelagem de tópico ela entra como uma forma de otimizar esse processo, porque você consegue identificar buracos que muitas vezes lendo textualmente muitos artigos você não consegue uma revisão, certo? Então a revisão sistemática ela pode se utilizar, por exemplo, de uma modelagem de tópicos, bem como você pode criar um trabalho só sobre modelagem de tópicos, sem necessariamente fazer uma revisão sistemática, tá? Então, outro artigo aqui, ó, modelo de conhecimento baseado em tópicos de acórdãos para suporte à análise de petições iniciais. Então, os autores pegaram corpos textuais da parte do direito e fizeram uma modelagem de tópicos para suporte à análise de petições iniciais. Eles fizeram associações, né, entre tópicos.
que aquele corpus quer mais dizer e qual a probabilidade de associação entre tópicos, né? Mais uma análise dos tweets de pré-candidatos à presidência do Brasil. A aplicação do modelo Latent Judicial Allocation, certo? Então, até análise de tweets, tá, pessoal? Foi o que eles fizeram. Olha só, nesse estudo, vamos analisar o perfil de Twitter de pré-candidatos à presidência do Brasil no ano de 2021. Certo? 80 mil tweets de cada pré-candidato no período de 8 de 9 de 2021 a 27 de 10 de 2021. Olha só, no mesmo ano, se analisar, você vai pegar 80 mil tweets. Como analisar isso manualmente? Será que é viável para um estudo acadêmico que tem prazo para ser terminado? Tá bom? Os dados foram tratados eliminando quais caracteres, top word, né? Isso aqui é básico, é a limpeza dos dados. Os resultados indicaram os termos mais frequentes e relevantes para cada perfil. E com a aplicação do algoritmo, constatamos que existe um grande número de termos que compõem cada assunto e qual pré-candidato tem a maior probabilidade de ser citado em determinado assunto. Olha que interessante. Os autores definiram uma probabilidade que um candidato tem de citar ou de ser citado em determinado assunto, certo? De acordo com esses tweets. Basicamente, a ideia lá da probabilidade das palavras relacionadas aos tópicos que são relacionados aos documentos. Nesse caso aqui, quem são os documentos? Os tweets, tá? E os tweets de quem? Dos pré-candidatos. Então, se você está olhando para o documento, você está olhando para o pré-candidato. Se você tem probabilidades associadas aos tópicos, das palavras desses tópicos, e que, por sua vez, são associadas a esses candidatos, que são os documentos, você tem, de fato, o que eles falaram aqui, que é maior probabilidade de ser citado em determinado assunto. Certo? Então, o candidato X tem 70% de chance de ser citado quando falarem em, por exemplo, MST, ou liberação das drogas, descriminalização das drogas, ou desarmamento, ou armamento, entendeu? Então você tem isso aqui e você consegue fazer isso de forma bem fácil, com a modelagem de tópicos, tá bom? Trabalhando com essas probabilidades. Análise cientométrica de pesquisas de enfermagem sobre fratura de quadril, tendências, temas e perfis. Isso aqui foi utilizado no LDA também, tá? Resultados. Foi identificado um total de 380 estudos sobre fratura de quadril. Dentre os 10 temas identificados pela LDA, destacam-se os cuidados de enfermagem, mortalidade e reabilitação. Enfermagem, delírio e idoso foram as palavras-chave mais utilizadas. Fragilidade e reabilitação foram as palavras-chave introduzidas mais recentemente. Tem como fazer isso por uma revisão? Tem como fazer isso por uma revisão sistemática sem utilização de LDA? Tem. Modelagem de tópico? Tem. Vai dar mais trabalho? Não sei. Eu acho que vai. Então aqui, pessoal, é só para inserir vocês, ó, mais um documento. Olha que interessante. Ó. Modelagem de tópico sobre o que o Copom está discutindo. Né? Uma aplicação do modelo LDA. Então, eles estão analisando aqui o comitê, né, que faz a discussão monetária do Brasil, né? E aí eles pegaram as pautas de reunião, né, utilizadas no Copom, né, para definição de taxa de juros e tal. E eles pegaram, a partir dos textos das pautas, e aplicaram a modelagem de tópicos. Olha que interessante. Então, desde 2000 a 2021. O que o Copom mais discutiu ao longo do tempo? Olha isso, pessoal. Uma análise de evolução temática incrível, né? Inflação, atividade econômica, expectativa de inflação, intervenção monetária, taxa de juros, tudo isso a partir das cores e representando graficamente o que é fácil de visualização, certo? Então, tudo pode ser estudado com modelagem de tópicos, tá certo? E aqui eu vou apresentar para vocês, depois de uma breve teoria, o que a gente pode fazer com modelagem de tópicos. Pessoal, o LDA, apesar de ser mais difundido aí na literatura, ele também tem um calcanhar aí um pouco de Aquiles, né?
uma coisa difícil, porque você tem que, de fato, entender um pouco de programação, de codificação, principalmente na linguagem R, que é uma linguagem modo em Python, para você trabalhar com análise estatística. E aí, enfim, a linguagem R é muito utilizada por ser gratuita, né? E acessível para vários pesquisadores. Existe um modelo de linguagem criado chamado BERT. Né? Eu traduzi a página aqui para ficar mais tranquila, né? Mas esse BERT ele foi criado pela Google, certo? Está dentro da classe de algoritmos de machine learning ou algoritmos de inteligência artificial para fazer predição de qual a próxima palavra a partir de uma existente. Ou seja, está dentro dos modelos generativos de linguagem. E aí, uma comunidade, né, criou o chamado BERT Topic, certo? E o que significa isso? É a adaptação desse BERT para a modelagem de tópicos, de forma a tornar mais eficiente e facilitar o uso dessa abordagem, né, de Topic Model. Então, eu não vou citar a teoria da ferramenta aqui, teoria algorítmica do funcionamento do BERT Topic, nem do BERT, certo? Eu vou citar de forma simples como você faz para executar isso, sem precisar instalar na sua máquina, e entendendo mais ou menos as análises, certo? Seria um curso à parte, né? Só sobre modelagem de tópicos. Eu estou tentando em uma aula sintetizar uma coisa que, no mínimo, seria 40 horas, tá bom? Aqui é a página inicial do projeto, certo? Lembram lá da revisão sistemática que eu disse para vocês instalarem na máquina de vocês um programa e tal? Aqui você pode instalar também. Só que como ele pesa um pouco mais, né? Existe uma plataforma da Google chamada Colaboratory, certo? Que basicamente é uma forma de você fazer análise, né? Eles te dão uma máquina e aí essa máquina ela consegue ter processadores, memória superiores para executar esses algoritmos. Né? Se você executar isso na sua máquina, provavelmente você vai demorar muito para conseguir atingir os resultados interessantes, certo? E aqui você tem tudo que você precisa saber sobre o BERT Topic. Eu não vou falar aqui de tudo, né? Mas algumas coisas eu vou apresentar para vocês de como é que funciona. Até para você conseguir replicar, né? Você vai ver o vídeo aqui, vai conseguir replicar o que eu estou fazendo aqui por vídeo, tá? Então, eu vou passar esse link aqui para vocês acessarem, tá bom? Aqui é uma adaptação, olha só, aqui é a página do projeto também. E você tem links para abrir nessa plataforma da Google, que te dá uma máquina gratuita para executar esses algoritmos e obter esses dados. E você abre aqui, né? Esse Best Practices aqui, eu abri e adaptei algumas coisinhas para o curso, né? E coloquei o nome aqui como modelagem de tópicos, guiar na prática científica, né? Então aqui, pessoal, primeiramente, eu tenho um ambiente de execução que ele vai focar em opções que você vai clicar para executar esse código. Pense isso aqui como um programa, tá? Que você vai executando passo a passo até obter o que você quer, certo? Deixa eu só testar uma coisa aqui, porque o ambiente tinha desconectado. Certo. Então, começando aqui, ó. Tutorial, falando sobre o processo. Primeiramente, vocês vão clicar aqui. Eu já fiz isso, tá? Não vou fazer de novo porque demora um pouco. Então o vídeo ia ficar muito grande, eu ia ter que tratar depois e cortar muitas partes, depois unir. Resolvi fazer aqui sem cortes, tá bom? Então primeiro vocês vão clicar aqui, instalando o BERT Topic, certo? Depois que isso aqui terminar, vai ficar uma setinhazinha verde
e vocês vão reiniciar o ambiente de execução. Ou seja, vocês vão clicar aqui, ó, ambiente de execução, e reiniciar ambiente. Tá certo? Aí agora vem a parte dos dados. Pessoal, aqui eu estou utilizando dados de exemplo. Porém, mas o professor ensinou aqui com os dados que não existem, eu quero utilizar os meus dados. Tá certo. Eu não vou explicar aqui como funciona a limpeza dos dados, dos seus dados. Eu só quero dizer que esses dados aqui, eles são advindos de uma lista de artigos científicos onde eu tenho vários parâmetros, né? Eu vou abrir aqui só para mostrar para vocês. É uma página do Archive Dataset, que é uma base de dados gigante de documentos e artigos científicos dessa base Archive, que é um repositório de pré-prints. E basicamente contém isso. Um arquivo de texto contendo, para cada bloco é um artigo, tá? Onde eu tenho autores, né, o ID, o título, comentários, o jornal, categoria, licença, abstract, que é o resumo, e data. Para o nosso caso aqui de modelagem de tópicos, só o que vai ser preciso é abstract e título. Então, já falando previamente, como você faz um documento desse? Eu tenho 150 artigos, quero fazer uma modelagem de tópico. Pegue os 150 artigos e transforme nesse formato, onde cada bloco, tá bom? A gente chama isso de bloco JSON. Cada bloco ele vai ter tudo isso, mas não precisa. Você só precisa de título e abstract, certo? Não é à toa que aqui no site, o que a gente faz, né? Aqui é um códigozinho de programação, sempre vai ter isso, mas você não precisa fazer nada, tá bom? Pelo menos para executar esse modelo. O que você precisa? O que ele está fazendo aqui? Ele está puxando esses dados através dessa linha e está puxando só abstracts e títulos. São os títulos, tá bom? Só um negócio que tá chato isso aí. Vou só desabilitar isso temporariamente. Então, você tem... aqui ele está puxando abstracts, títulos e abstracts. Não deu certo, né? Pronto, agora foi. Aqui ele está puxando só resumos e títulos, tá bom? Então, basicamente é isso. Para você adaptar o seu corpus textual, você adapta para utilizar esse formato aqui, ó, de título, abstract, esse formato de bloco para os 100 artigos que você tem para analisar, tá certo? Depois, executa esse código, certo? Coloca esse bloco dentro dessa pastazinha. Eu vou explicar para vocês no documento que eu vou colocar na plataforma, tá bom? Porque se eu for misturar aqui, vai dar problema, tá bom? Mas aqui são os dados. Você está carregando os dados. Eu já carreguei esses dados, tá bom? É uma quantidade expressiva de documentos. E aí, para testar se carregou direito, né? Você pode botar aqui nessa próxima linha, ó, você pode chamar e dizer aqui, ó, abstracts, eu quero o 10º abstract, né? E vou clicar aqui em play. Ó, aí ele vai me dizer todo o abstract da pulsão 10. Pulsão 11. Né? Qual o título? 11. Será que ele mostra o título de abstracts? Não. Vou comentar aqui. E só o título. Ó. Statistical Mechanics of Non-Linear Online Learning for Assembly Teachers. Certo? Então aqui ele mostra títulos e abstracts.
só para exemplificar, hashtag é um comentário, tá bom? Quando você comenta, você não executa a linha com aquele formato. Você não executa essa linha. Você está executando essa outra sem estar comentado, tá bom? Se você comenta tudo, não tem nada. Ele não vai executar nada, tá bom? E aí, se você descomentar, você execute, eu quero que você mostre o título na posição 11º, certo? Então, para toda etapa, você vai clicar em executar. São etapas pré-definidas, tá bom? Aqui, ó, está pré-calculando embeds. Embeds é um termo que é para transformar todos os abstracts em uma codificação, em um vetor de tokens, né? Enfim, ele te dá uma série de prévias. Você não precisa entender de fato agora para começar a utilizar a modelagem de tópicos e ser palpável aos seus olhos na análise, tá bom? Mas você vai clicar aqui em play. Eu não cliquei, não vou clicar agora aqui porque eu já cliquei, tá bom? Eu já fiz isso. Já fiz também Prevent Stochastic Behavior. Já cliquei aqui, cliquei nesse, tá bom? Pessoal, até peço desculpa para quem é da área da computação e para qualquer um que queira aprender também isso, né? Porque não é a temática do curso. É mostrar para vocês como você usa modelagem de tópicos a partir de ferramentas de inteligência artificial, né? E não entender de fato como funciona a modelagem de tópicos. Mais uma vez, tá? Peço desculpas. Mas eu venho aqui, ó, também aplico, né, que na verdade aqui você está definindo os modelos no que você quer trabalhar. É como se fosse a parte LDA da coisa, né? KBERT, né, MMR, você pode usar também o GPT 3.5, que é a API da OpenAI. Você pode definir o token aqui, ó. Se você tivesse uma conta, né, lá na OpenAI, você colocaria o token aqui. E para que isso é interessante? Porque ele usa mecanismos de geração de linguagem para rotular os tópicos, tá bom? E aqui é o treinamento, é uma parte bem importante, onde você vai criar o seu modelo de geração de tópicos. Aqui eu também já criei, demora um pouquinho para ele criar, certo? E aqui, enfim, tem os tópicos. Enfim, tá, pessoal? Então, se eu clicar aqui em listar tópicos, ele vai listar todos os tópicos que ele criou. Originalmente, com essa massa de dados, ele criou 118 tópicos. Nesse caso, eu diminui a quantidade de tópicos para mostrar para vocês de forma mais fácil como analisá-los, né? Se eu quiser diminuir, eu quero analisar só os 10 tópicos que apareceram na minha massa de dados, tá bom? E aqui, pessoal, tem um breve documento que te dá algumas informações. Por exemplo, aqui o ID dos tópicos, né? E aqui é o tópico em questão. Tópico -1, sempre ele considera aqui como outlier, né? Como palavras que, enfim, né? Que você precisa desconsiderar. Então, desconsidere o tópico -1. Pode ser palavras espúrias, né? Enfim, outliers que não representam as palavras do documento, de fato. E aí, a partir do tópico 0, que é o primeiro tópico, eu tenho aqui o count. Isso quer dizer que o tópico 0, né, o count representa a contagem de quantas vezes esse tópico foi citado nos documentos. Certo? Então, quantas vezes o tópico 0 apareceu nos documentos, ou está associado nos documentos que o modelo analisou. Tá bom? Então, o tópico 0, tópico 1, tópico 2, ó, em ordem decrescente aqui. Então, os primeiros tópicos são os que mais são representativos para a massa de dados que eu analisei. Tá certo? Então, no primeiro tópico, eu tenho aqui o nome, 0, e as palavras mais associadas, né? Image, images, segmentation, data. Tá bom? Custom name, que eu já fiz isso, né? Eu vou já explicar. Representação, que são as formas representativas desse tópico, e as rotulagens a partir dos modelos. Né? Então, KeyBERT tem uma rotulagem,
MMR outra rotulagem, POS outra rotulagem. E aqui ele te diz ainda os documentos mais representativos desse tópico, tá bom? São os títulos dos documentos. Então, quem representa mais o tópico 0 em questões de similaridade, né? De completude, né? Esse documento começando com Deep Generative Models, DGM, né? Of Image Error. Então, ele já identifica o primeiro documento que mais é representado por esse tópico. Tá bom? E aqui eu tenho vários. Eu tenho uma representação bem interessante aqui em forma de tabelas. Certo? E aí, pessoal, eu tinha colocado aqui o número de tópicos para 30, tá? Ó, eu reduzi, porque eu falei para vocês que ele começou com 118, né? Mas eu reduzi para 30 para diminuir a quantidade de tópicos que você quer representar, tá bom? Então, se você quiser representar, é só pegar essa linha aqui, ó, e diminuir. Bota 10, bota 30 e diminuir para 30, tá bom? Aqui é a representação de um tópico específico. Por exemplo, ó, eu quero que ele me represente o tópico 10. Tá bom? Aqui são as representações de cada tópico a partir desses modelos. Mas se eu não quiser, eu posso comentar essa linha e descomentar de baixo. Porque aqui eu estou dando o resultado completo. Se eu quiser o resultado simples, eu coloco só de baixo. Ó, tópico 0 é representado por essas palavras e essas probabilidades. Olha só, quando eu falei para vocês lá no início sobre as probabilidades das palavras no documento, é exatamente isso aqui, pessoal. Quanto maior ou mais próximo de 1 for a probabilidade da palavra, mais ela é representativa no documento, ou no tópico, tá bom? Então, do tópico 0, quais são as palavras mais representativas dele? Images, aqui pode ser feita uma lematização, né? O que é isso, né? Você pegar essa palavra aqui, image e image, e considerar como uma só. Juntar essas palavras, image, ser image somente, ao invés de image e images no plural, entendeu? Não faz sentido, tá bom? Isso é uma forma de refinar o teu modelo, tá bom? Então, aqui você entendeu as palavras mais representativas do tópico, tá bom? Em ordem decrescente. 0.016, 0.014, 0.010 até 0.008. Das mais representativas do tópico, as menos representativas. Tá bom? Aqui chega a parte em que você pode querer manualmente classificar. Ó. Você tem 3 métodos de classificação. Rotulagem manual, rotulagem através de keywords, é um modelo inspirado aqui, e a rotulagem através do ChatGPT, ou seja, a conta que eu falei para vocês, se vocês estivessem no token da OpenAI, você poderia colocar lá o token da sua conta e usar a sua conta para rotular, ou seja, o mesmo mecanismo do ChatGPT. Mas, por exemplo, tem o tópico 1 aqui, ó. Image Segmentation Data. Eu posso colocar assim, ó. Posso querer colocar não, tópico 1 é esse aqui, Neural Networks, Network Neural, posso botar assim, ó, redes neurais. E o tópico 7, que são essas palavras aqui, ó, redes bayesianas, relação causal, inferência, otimização, posso colocar aqui, ó, otimização, tá bom? E clicar em OK. Ele vai rotular manualmente os meus tópicos, tá bom? Olha só, redes neurais e otimização. E aqui, nas outras representações, ele ainda mantém a representação keyword, MMR, tá bom? Só que agora com o meu custom name. Ou seja, o modelo pode ter até errado, mas eu quero rotular manualmente, certo? Para remover, mais uma vez, ó, comente
e descomente, por exemplo, essa linha aqui, custom, e bote para rodar novamente. Se você quiser o custom name, a classificação do próprio modelo, tá certo? Aí ele já muda, tá bom? Isso reverbera em todas as análises, tá bom? Então tem uma análise interessante aqui, que é a distribuição de probabilidade de tópico. Ou seja, eu tenho um documento e eu quero saber que tópicos mais representam esse documento. Tá bom? Até então eu fiz a visão geral. Mas a partir de documento, então eu clico aqui para carregar, clico aqui no Abstract, por exemplo, eu quero o documento, vou continuar com o 20. Ó, print, abstract ID. A partir disso, ele faz o print, ele printa o resumo do artigo, tá bom? Para eu ter certeza que realmente é o artigo que eu quero. E aqui eu faço a modelagem de tópicos, criando essa distribuição. O que esse gráfico quer dizer, né? Esse documento de ID 20, né, que é o da 20ª posição, ele é representado por dois tópicos. O tópico 15, com 0,52 de probabilidade, e o tópico 11, 0,47. Quase meio a meio, tá, pessoal? Dois tópicos, quase metade, representam esse documento. Aqui eu não estou analisando um documento inteiro, um artigo inteiro, mas o abstract desse artigo. Por isso que ele está pegando pouco. Se você colocar aqui 21, ó, colocar 21 aqui, ó, e vou pedir para ele fazer a distribuição. Em geral ele pega 1, 2, ó, esse documento, né, esse abstract é representado pelo tópico 12, tá bom? 100% por ele. E aí no outro, lá no 20, é um programinha, tá, pessoal? Isso aqui. Então, se você seguir, tem como fazer vários testezinhos. Então, aqui ele... olha o que eu falei para vocês naquela época. Naquela época, né? Quando eu estava falando do primeiro artigo. Todas as probabilidades dos tópicos relativos a um documento somadas tem que ser 1, não é isso? Olha só, tópico 15 e tópico 11. Se você somar, vai dar 1. 0,5248, 0,4751. Se você somar, vai dar 1. Tá bom? Então, isso aqui são os dois tópicos que mais representam esse abstract. E aqui, se você quiser o nome desses tópicos, você bota Custom Labels True, né? Que é a mesma linha, só que você quer mostrar o label customizado. Ou seja, Tensor Completion, Matriz Completion, Cluster, certo? Então aqui já dá uma boa representada no seu documento, nos tópicos relativos a um documento específico. Aqui eu não vou citar, tá? É sobre tokens, representação. De modo que você vai descendo na análise, sempre você vai dando play, porque um passo pode requisitar, pode ter como requisito um passo anterior de alguma análise específica. Aqui ele está fazendo a retirada de outliers da análise, ou seja, de dados espúrios. E aqui é outra representação interessante, tá, pessoal? Que é o quê? A modelagem de tópicos através do mapeamento da distância intertópicos. Ou seja, quanto mais tópicos estão relacionados aqui, ó, mais graficamente unidos, mais eles se parecem, tá bom? Então, e quanto maiores eles são, mais é o count. Ó. Que count é esse? É esse aqui, ó. Ou seja, a quantidade de vezes que um tópico apareceu nos documentos. Quais são os maiores counts aqui, ó? Só para confirmar o que eu estou dizendo. 0, 1, 2, 3. Ó. Se você pegar aqui, ó, 0, tópico 0, ele aparece em vermelho. Você pode mudar aqui, tá bom? Tópico 0, olha só. Tópico 1,
Olha só, os dois maiores círculos, ou seja, quanto maior o count, quanto mais citado o tópico é, quanto mais aparece nos documentos, mais ele é expandido, né? O círculo é maior aqui dentro. E a distância entre esses tópicos quer dizer o nível de similaridade entre esses tópicos. Eu posso aqui, fazendo a análise fria aqui, né, na modelagem de tópicos, saber que aqui há 3 clusters, né, que podem representar por ordem de similaridade nesse meu mapa, tá bom? Onde aqui eu tenho a maior quantidade de clusters, né, de tópicos aqui unidos, a segunda maior e a terceira. Aí aqui esse gráfico é interessante, você pode selecionar, ó, e ele vai dando um zoom, tá bom? Ó, aí eu posso analisar de forma bem tranquila que tópicos estão mais relacionados uns com os outros, tá bom? Ó, redes adversárias generativas relacionadas a fala automática, reconhecimento automático de padrão, reconhecimento de fala, tá bom? Ó, treinamento adversário, ou seja, tudo relacionado à temática de redes adversárias generativas, certo? E aqui você clica para retirar e voltar para a tela anterior. Da mesma forma, você pode analisar aqui. Então, assim, é bem interessante porque você realmente está fazendo análise temática de como os documentos se comportam, de como o seu dado, de como o seu corpus textual, né, está se comportando, certo? Aqui é o dendrograma, muito interessante, tá, pessoal? Isso aqui também, porque ele te fala, a partir de cores específicas, grupos relacionados, né, e que não estão relacionados, né, ele separa por cores, e você pode identificar, aqui você está identificando de forma mais fria, né, de forma mais genérica. Aqui você pode estar confirmando o que você está analisando aqui dentro. Se há mesmo esses 3 grupos definidos, né, aqui ele está separando entre grupos por ordem de relacionamento, e quanto mais as cores são próximas, né, aqui o verde e o vermelho, mostra claramente que há 2 grupos de temas dentro dessa análise temática, né, de tópicos. E sempre ele mostra aqui, ó, primeiro 26, que é o número do tópico, e as palavras relacionadas a esse tópico, tá bom? Estou passando muito rápido aqui, tá, pessoal? Que está ficando grande o vídeo. Aqui é uma análise, pessoal. Ele distribui os tópicos em gráficos. Então, você pode ver o relacionamento entre todos os tópicos reunidos num plano. Tá bom? Um plano 2D. Aqui está meio bagunçado, até porque ele está rotulando, mas tem uma análise sem rotulagem no visual, né? Mas com legendas. E aí você pode ver o relacionamento também, fazendo zoom aqui, ó, relacionamento dos tópicos entre tópicos e documentos, né? Então é bem interessante para identificar, aqui a distribuição de documentos e as cores são os tópicos, tá? Então aqui está toda a massa de documentos que você tem, né, e como esses tópicos estão distribuídos nesses documentos, tá bom? Para fazer uma análise mais geral do seu corpus. Descendo mais aqui, tá, pessoal? Matriz de similaridade. Não esqueçam. Vocês vão clicando no play aqui, porque é como se fosse um passo a passo, tá bom? Aqui eu estou explicando de forma bem genérica, né? Estou pulando muita teoria aqui sobre a computação da coisa, para não assustar vocês, tá bom? Eu acho que isso é para todo mundo, e as ferramentas deveriam ser muito mais fáceis do que até isso aqui que eu estou explicando, tá bom? Porque aqui você não está codificando nada, certo? Matriz de similaridade, muito interessante isso, porque ele te dá em 2 eixos aqui a relação dos tópicos e o índice de similaridade entre eles. Quanto mais próximo de 0, mais eles são afastados em similaridades. Quanto mais próximo de 1, mais eles estão unidos em similaridades. Tá bom? Então aqui, ó, eu tenho... por que eu tenho essa linha azul aqui, né? Porque, ó, como eu repito todos os tópicos aqui e aqui, vai cair uma hora em que o tópico vai repetir com o outro, igual. E vai ser 100% de similaridade, lógico, né? Então, o eixo X eu tenho Molecular Drug Protein.
E no eixo Y, molecular do protein. Vai ser 1, índice de total de similaridade. Certo? E aí, quanto mais, aqui você, é interessante que você pode puxar aqui pela cor, você está vendo na parte esquerda superior, você tem uma similaridade muito mais alta do que o de baixo, né? Isso indica alguns insights. Por exemplo, do 0 ao 15, 14 aqui, ó, você pode perceber do 0 ao 15, né, que esses primeiros tópicos eles estão relacionados. Por exemplo, eles podem formar um grupo aqui, um cluster. O que eu identifiquei lá em cima no mapeamento de distância intertópico pode se replicar aqui, tá bom? Aqui há um padrão, talvez, esse quadrado aqui, ó, azul. Eu tenho índices de 0,71, 0,60, 0,70, 71, entendeu? Pode representar um padrão? Não sei, certo? Aqui, ó, 0,81, um índice de similaridade muito alto, né? Entre o eixo X, que está dizendo que é Image Segmentation, com redes neurais. Tópico 1 com o tópico 0. Vamos lá em cima, só para ver se realmente bate com a realidade do mapeamento de distância intertópico. Vamos lá no dendrograma primeiro. Ó, 0 e 1. Tá vendo? Eles estão aqui no mesmo grupo de dendrograma. Mesmo grupo hierárquico aqui, ó. Estão muito relacionados. Isso prova o que a gente viu na similaridade. Vamos olhar aqui no mapeamento de distância intertópico. Tópico 0 e tópico 1. Olha só, tópico 0 e tópico 1. Ó, vermelho, vermelho, vermelho. Estão extremamente associados. Viu, pessoal? Como as análises elas vão se complementando, tá bom? Certo? Elas vão se complementando. Se você acha uma coisa numa imagem, você pode achar a mesma coisa em outra de forma a representar diferentemente essa análise. Essa matriz é muito interessante por isso, porque ela te dá graficamente e através de cor e de um índice, né, quem de fato está mais próximo ao outro em relação a tópicos. Tá bom? Aqui você pode ter insights de uma área que está sendo trabalhada e lacunas. Por exemplo, possíveis lacunas são tópicos que não estão relacionados. Então, por exemplo, são dois tópicos aí. Então, a similaridade de 0,23. Vamos pegar um menos que isso, né? Para saber se tem. Quase branco. 26, 20, 40. Não tem menos que isso, não. Eu posso perguntar, se não há representatividade e similaridade entre esses dois tópicos, será que não é possível uma representação acadêmica ou de estudos para uma possível área do conhecimento? Então, recentemente eu li um trabalho em que os pesquisadores falavam que quanto menos similares são dois temas, mais há uma probabilidade de inovação em um tópico de pesquisa, certo? Quanto mais um tema é trabalhado na literatura, como por exemplo esses dois tópicos 0 e 1, mais eles são estudados, certo? De forma sistemática e de forma recorrente. Quanto menos dois tópicos estão citados na literatura, há possíveis inovações aí. Ou seja, eu estou aqui ensinando para vocês a como identificar fronteiras de pesquisa. Tá certo, pessoal? Lacunas, agendas de pesquisa. Então, aqui é um breve insight sobre isso. E aqui, pessoal, não menos importante, a distribuição de palavras nos tópicos, top 5 ou top 10. Aqui eu botei top 10, mas eu posso botar top 5. Ó. Nos 5 tópicos mais citados, né, com count maior, ou seja, do 0 a 4. Quais são as palavras mais representativas desses tópicos? Lembra lá do primeira análise que eu fiz lá com vocês no documento, do beiro, da lua? Né? É exatamente isso. Aqui estão as palavras que mais representam o tópico em questão e as probabilidades delas serem representativas nesse tópico. Tá bom? Se você somar essas probabilidades, não vai dar 1, porque existem muito mais palavras que representam esse tópico. Tá bom? Então, vai modificar. Certo? Então, imagem, image, segmentation, data,
neural networks, neural networks. Aqui eu posso reduzir essas 4 palavras numa só, né? Aí eu não vou explicitar, mas são um método que é lematização. Tem outros métodos que fazem, por exemplo, a redução de várias palavras numa só. Né? Então, enfim, aqui vocês podem, por exemplo, botar os 15 tópicos mais citados no meu corpus textual e as palavras que mais representam esses tópicos. Aqui pode virar uma tabelinha no seu artigo para representar como os seus artigos, né, no caso aqui abstracts, estão aparecendo, estão sendo representados através da modelagem de tópicos. Só nessa análisezinha besta aqui, vamos dizer, né, a gente já consegue identificar vários insights de pesquisa, descrever dados, classificar por tempo, por época, incluir nível de similaridade, como eu falei para vocês, né? Muito interessante que você pode identificar lacunas de pesquisa, coisas que não estão próximas, ou seja, que você pode tentar investir em uma pesquisa, né? Identificar buracos, né? Enfim, identificar os temas mais quentes, né? O que está sendo mais trabalhado aqui. Enfim, pessoal, o céu é o limite para a modelagem de tópicos, tá bom? Enfim, nossa aula foi isso. Acho que foi a maior aula desse curso, tá bom? Mas assim, não é fácil mostrar como fazer modelagem de tópicos em menos de 40 horas, né? E aqui eu tentei de forma mais simples possível, pessoal, mais tranquila e simples possível, fazer com que vocês enveredem um pouco aí sobre essa área muito interessante da ciência. Tá certo? Um abraço, tchau, tchau e até mais.